pedimos, Pai, que o Teu Espírito encontre espaço no nosso coração. Que a palavra do Senhor produza, Pai, aquilo que ela veio para produzir. É o que eu peço, é o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 1, é assim que diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, para Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou equilíbrio. Amém. Vamos ficar aqui com esse pedacinho primeiro, gente. Eu queria aqui hoje compartilhar com vocês, esse trechinho. Na verdade, essa carta é tão pequena, são esses 4 capítulos que o apóstolo escreve, essas palavras, que eu queria que a gente notasse aqui o tom da carta, que é algo muito importante. Quando Paulo fala, eu, Paulo, apóstolo, segundo a promessa, segundo o que o Senhor já fez, pelo Evangelho, pela vida que está em Cristo, para Timóteo, o filho que eu amo, meu filho amado. Queria que a gente prestasse atenção nesse tom, assim, bem afetivo da carta. A gente entende, então, são palavras aí que Paulo escreve para alguém muito querido dele. Não sei, às vezes você souber que você vai morrer em poucos dias. Pensa assim nessa situação. Em alguns dias eu vou morrer, eu vou ser executado. Aí você pensa, preciso falar, não vai dar para fazer aquilo, As férias do ano que vem a gente corta, não vai poder fazer aquilo, não vou poder comprar aquilo, nem aquelas coisas, enfim. Aí vai ficando vai ficando menor, a nossa lista de coisas que a gente vai, as prioridades. De repente você pensa, preciso falar com aquela pessoa que é muito importante, Então pensa assim, o apóstolo então, ele decide conversar através dessa carta com esse filho amado. É um momento assim muito importante, final da vida, últimos dias de vida, e o apóstolo então escreve. Essa carta aqui é carregada desse sentimento do apóstolo passando a bola para o novo pastor, do apóstolo passando a bola para quem, entendendo, eu já fiz a minha parte, agora eu preciso passar para ele. Mas não é qualquer pessoa, é esse meu filho amado, o filho que eu amo. E ele escreve então, ele começa a escrever. E nesse primeiro trechinho que nós lemos, eu queria que a gente encontrasse aqui, você, observasse aí agora. O apóstolo então, ele fala algo importante, nos primeiros versículos aqui, a partir do 3, ele fala algo a respeito da fé. A fé que ele testemunhou, ele identificou, ele falou que ele foi capaz de identificar a fé genuína, a fé viva, a fé que salva, a fé verdadeira, a fé no Cristo. Ele pôde identificar a fé no Evangelho. O apóstolo, então, ele diz que ele pôde identificar na vida de Timóteo essa fé.
Mas eu queria que a gente prestasse atenção aqui na trajetória. Né? Primeiro ele fala dele, ele fala, olha, no 3, né? Eu dou graças a Deus a quem sirvo com a minha consciência limpa. Assim como os meus pais serviram. Então, o apóstolo lembrando dos seus pais. Dos seus antecessores. Aqui a gente não vai reduzir, eu não queria que a gente ficasse só nos nossos pais naturais. Mas em todos aqueles que nos precederam, de alguma forma cooperaram para que nós estivéssemos aqui hoje. O apóstolo fala, olha, da mesma forma que os meus pais serviram com consciência limpa, serviram com integridade, assim foi comigo, né? Aí ele fala, e sempre que eu me lembro de você, Timóteo, nas minhas orações, de dia e de noite, o apóstolo orando, e sempre que ele, em oração, se lembrava de Timóteo, e então algo acontecia com o coração dele, né? Sabe, eu tenho feito isso aqui. Eu tenho uma lista dos membros da igreja. E eu tenho feito isso. Eu vou passando e vou lendo, né, os nomes. E eu vou pedindo a Deus pelos irmãos, né? E às vezes eu estou fazendo a caminhada e eu estou fazendo isso, né? Eu estou passando, estou lendo os nomes. E cada nome que a gente lê, sabe, eu estou lá, eu leio lá o nome da Tatiana, e eu me lembro da Tatiana, né? E aí algo vem no meu coração em relação à vida da Tati. E assim por diante, né? Existem alguns irmãos que quando a gente lê, a gente entende, poxa, estava vivendo uma luta muito grande, e a gente precisa orar junto com ele, Senhor. E aí aquele irmão que a gente só agradece, sabe? Aí você chega naquele nome que você fala, poxa, obrigado, Senhor, por essa pessoa. Obrigado. É mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo. Ele tinha uma lista enorme de irmãos que ele orava diariamente, de dia e de noite. Mas quando ele chegava no nome, né, do Timóteo, ele falava, ele começava a agradecer. É aqui, né, que ele fala no 3. Quando eu me lembro constantemente de dia e de noite, aí ele fala, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, né? Esse era o último desejo do apóstolo, ainda encontrar com Timóteo, antes de morrer. E aí ele fala, sabe o que eu lembro quando eu penso em você? Eu lembro da sua fé não fingida. Eu lembro, não são as outras características, mas algo peculiar, algo é muito importante, algo é muito vivo em você, Timóteo. Eu me lembro de forma nítida da fé que você carrega, da sua fé não fingida. Aí ele faz uma observação aqui em seguida. Uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, na Loide. Primeiro habitou nela. E também na sua mãe, Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Também habita em você. Essa coisa maravilhosa, né? Eu queria que a gente pensasse hoje nisso, estivesse pronto para entender essa fé. Primeiro habitou na sua avó e também na sua mãe. Agora eu posso ver a mesma fé em você, habitando em você. Você entende que a fé é transferida? Isso é muito maravilhoso, irmãos. A fé que é transferida. Transferida. Não é uma herança, como essa herança que a gente tem aqui, né? A avó do Timóteo, a mãe herdou da avó, né? Que depois passou para Timóteo. Como se fosse algo que, um objeto ou um bem, né? Que você vai lá e está aqui a fé e agora estou para você. Não é assim. É uma chama. A fé que Paulo identifica em Timóteo, que também habitou
na mãe e na avó, ele podia ver na avó, ele viu a mesma fé na mãe, Eunice, e agora ele olha para Timóteo, ele identifica a mesma fé, as mesmas características, e ele define bem, a mesma fé foi acendida, é uma chama que foi acendida em Timóteo. Então não é uma coisa que a gente ganha, que a gente herda, de alguém que pregou para nós antes, mas é uma chama que foi acesa dentro de nós. E Paulo está dizendo, olha, e ela foi acesa em você. Uma chama que hoje queima. É essa fé que hoje esquenta o teu coração, aquece o seu coração. É essa fé que hoje aquece o seu viver. De alguma forma ela dá sentido e significado para tudo que você é e é tudo aquilo que você faz. É a mesma fé, uma fé não fingida, uma fé íntegra, verdadeira. Eu pude ver na sua avó, eu pude ver na sua mãe, e eu tenho certeza, tenho plena convicção de que eu já identifiquei também em você. A chama foi acesa. A chama foi acesa. Essa chama foi transferida, né? Lembra das Olimpíadas, né? A coisa da transferir a chama que já está acesa, e ela passa para o outro, e é a mesma chama que agora queima ali, que queima ali também, e ela vai queimando. Essa chama, isso é a fé que o Senhor acendeu em Timóteo, né? E Paulo está feliz porque, e é isso que eu queria, hoje eu vejo, né, isso acontecendo, a mesma fé que queimou lá nos meus pais, e eu me lembro dos meus pais, né? Cadê minha mãe? Dona Iraci está ali, né? Mesma fé, a mesma fé que foi transferida, né? Esse legado, primeiro lá no meu avô, também ali na minha mãe, hoje arde em mim. E o apóstolo, então, quando ele identifica isso, ele começa a agradecer a Deus. E ele não cansa de agradecer a Deus, porque é a chama que, ainda que Paulo esteja indo embora, é a chama que continua acesa. De certa forma, aqui, essa chama que foi acesa, ela nos deixa, e deixa Timóteo, de certa forma, endividado. Ele tem uma dívida. Ele tem uma dívida de fé. Tudo aquilo que foi produzido, né, pelos pais e por aqueles que o antecederam, que de alguma forma cooperaram, né? E agora eu aqui me lembro de tudo aquilo que eu já vi, irmãos, de todo o esforço dos meus pais, né? Eu lembro da minha mãe diariamente, dos meus pais, eu lembro dos professores da escola bíblica dominical, eu me lembro desde o início, aqueles irmãos que tinham a chama acesa e que de alguma forma transferiram para mim, né? E de alguma forma eu recebi, eu bebi de tudo isso, né? Ao longo de toda a vida, processo, professores lá na adolescência que estiveram junto, irmãos, quantos irmãos ao longo de toda essa trajetória estiveram junto, e de alguma forma, né, que tinham a chama acesa, e essa chama me contagiou de algum jeito. E hoje aqui eu me vejo em dívida. Eu tenho uma tremenda dívida, uma grande dívida em relação a todos aqueles que me transmitiram, me transferiram essa chama, essa fé que hoje arde no meu coração. Ela não nasceu em mim, ela veio de mão em mão, de olho em olho, de boca em boca, e ela hoje queima aqui no meu coração. Foi transferida. Isso, né? Paulo lembra então da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo, e fala, e a mesma fé, isso nos torna então pessoas com dívida em relação ao que já veio antes. É uma responsabilidade, irmãos. Responsabilidade. Ele segue, né, no versículo 6. É por essa razão, eu torno a lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom, do carisma de Deus que está em você. Aí Paulo lembra até mesmo dele, né, do momento, daquele cerimonial da imposição de mãos, junto com os irmãos da igreja, da liderança. E ele fala, olha, lembre-se disso, a chama que hoje queima em você, agora a sua responsabilidade é não deixar que ela apague. A gente não tem que acender, mas é seu papel, é sua responsabilidade permitir que essa chama queime, queime e queime, e que você diariamente alimente essa chama, para que ela continue queimando nas próximas gerações, até que o Senhor Jesus volte, trazendo um novo céu e uma nova terra. É importante que você mantenha viva a chama que foi acesa no seu coração. E hoje eu recebo essa palavra, e eu olho para trás, e eu me vejo responsável pela riqueza que eu recebi. E eu quero que você também sentisse isso, e você olhasse para trás. Seus pais naturais, e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, transferiram essa chama, essa fé viva, que primeiro habitou neles e agora habita em você. Não deixe essa chama apagar. Ela foi transferida para você, você é responsável por ela. Mantenha ela viva, mantenha ela acesa, mantenha forte, queimando. Não entristeça essa chama, não extingua essa chama. Deixa ela queimar, deixa ela te motivar, deixa ela te aquecer nas noites sombrias, na escuridão da alma. Permita que ela te esquente, né? Se na paz mais doce, na mais doce paz, ou se na mais terrível aflição, como que é? Se paz é mais doce, se dor é mais forte, ou na dor mais forte, permita que essa chama aqui no seu coração, e seja ela o fator que motiva a sua vida, a força motriz que te conduz, que te impulsiona. Essa força, meu irmão, minha irmã. A fé é essa chama. Fé acesa através das pessoas que vieram antes de você. Tantas pessoas. E agora você a leva, você carrega essa chama. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa chama que hoje queima você, ela produz em você algumas características. Poder, que Paulo usa muito essa palavra, dinamis, é esse poder dinâmico, vivo, essa força. Você recebeu um espírito de poder, mas também de amor, que te liga às pessoas, ao Pai, ao Senhor, o amor, que faz com que você viva, e você se viva para o outro, você se sacrifique para o outro, e também de moderação, de muito equilíbrio. É esse espírito que você recebeu. Lembre-se, mantenha a chama acesa, e você vai ver essas características fluindo no seu viver, na sua vida diária. Irmão, mantenha a chama acesa. Você é responsável por ela. Irmãos já morreram. Tantas pessoas pagaram com a vida para que hoje essa chama fosse acesa no seu coração. Seus pais fizeram tanto por isso. Quantos sacrifícios. Os nossos pais também espirituais, os pais da nossa fé, os que vieram antes de nós, pagaram um preço tão grande. Hoje está no teu peito, e cuida dessa chama. Você é responsável por ela. Aí a gente pula para o capítulo 2. Portanto, meu filho, de novo, meu filho,
Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu dizer, tudo que você ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, agora confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Com a chama acesa, agora fortifique-se na graça que há em Jesus. Assim, o apóstolo sabe que, pensa assim, ele está preso por causa do Evangelho, por causa da fé. Essa fé que queimava nele e deixava ele feliz ali naquela situação. Ainda que em cadeias, em prisão. E ele está ensinando pro filho amado dele. E ele sabendo que o filho também enfrentaria muita dificuldade, e muita provação, e muita oposição. E que era muito provável que o filho também padecesse a mesma coisa que ele. Então o apóstolo, quando ele dirige, né, essas palavras assim, ele fala: olha, Timóteo, meu filho amado, se prepare. Você precisa se fortificar. Porque se você não estiver preparado, você não vai aguentar. Fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça. Esteja preparado. Se você vai fazer uma prova, né? A gente tem alguns irmãos aqui que participam de provas, né? Atléticas e tal. A gente sabe que se eu não me preparar, né, Boca? Se eu não me preparar, eu não vou conseguir fazer. Então, se eu quiser, eu estou começando lá, eu já estou conseguindo dar uma volta no laguinho, 1.400 metros, correndo assim, então eu já consigo correr uma volta. Mas eu sei que se eu não me preparar, não adianta. Na hora da prova eu vou ser reprovado. Então, o que o apóstolo? Fortifique-se, se prepare. Porque, irmãos, é na hora da prova que a gente conhece o tamanho, né? O nosso tamanho. É na hora da prova que a gente consegue entender um pouco dos nossos limites, né? É na hora da provação que a gente começa a perceber, poxa, a gente sai agiganta, né? E a gente começa a conhecer aquelas pessoas que se identificam, né? E aí você enxerga nelas a fé viva, a fé queimando no coração. Então o apóstolo fala para Timóteo, então, fortifique-se. Ele, de novo, aqui coloca a palavra do dínamos lá. Esse espírito que é de poder, de amor, de moderação. Agora você deve se fortificar na graça de Jesus, na graça que há em Cristo Jesus. Confie nas palavras, confie no Evangelho, aquilo que você recebeu. Não vai atrás de outras coisas, aquilo que você já entendeu, aquilo que você já recebeu, na presença de outras testemunhas. Agora faz o seguinte, pega essa chama e passa para frente. Passa para frente, escolhe alguns homens, né? E ele fala aqui, e as palavras que você me ouviu dizer, confia, entrega, né? Essa coisa de você transferir de forma consciente, responsável. A gente não joga. Jesus falou que o Evangelho não é pérola para porco. É com responsabilidade que a gente faz isso. A gente não sai por aí dando como se ela não valesse nada. A gente entende o valor e a gente vai buscar as pessoas para que a gente possa transferir para elas a mesma chama e essa chama vai continuar a queimar, vai continuar a arder. Ele fala, comunica para algumas pessoas e essas pessoas, entendendo que essas pessoas vão transferir para outras pessoas e para outras pessoas, isso não vai terminar jamais. Timóteo, então pega essas palavras, transmite para alguém, que vai transmitir para alguém, que vai transmitir para alguém e a chama vai continuar queimando. É assim, irmãos, essa é a palavra de Deus para mim hoje. Você recebeu, ela está acesa em você. Transmite para outros, que vão transmitir para outros. Você é responsável por ela. E é isso que você tem que fazer. De forma digna. É isso que você tem que fazer. Amém, irmãos? Ele depois mostra aqui, a partir do 3,
Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. O soldado tem que estar preparado para suportar as dificuldades. Sofrer comigo, ele diz, né? Sofrer comigo. Então, você, soldado, esteja preparado a suportar todas as dificuldades. Elas virão. Elas virão. Prepare-se para elas. Esteja preparado. Nós não acreditamos, né, no Evangelho de que você vive no mar de rosas e que nada de ruim vai te acontecer. A gente acredita no Evangelho que está do outro lado, no outro extremo, que justamente aqueles que creem e aqueles que estão na fé já sofrem por causa disso. Já sofrem até como se fosse uma mãe que está para dar dor de parto. São dores agudas e profundas. A gente parte desse ponto de partida. Então, prepare-se. Como um soldado se prepara. Como um soldado se prepara para a batalha, prepare-se. Você não está de férias. Você não está aqui para ser feliz e bem-sucedido e ficar torcendo para que nada de ruim te aconteça. Você está aqui e você precisa se preparar para o que der e vier. Esteja preparado para todas as batalhas. Prepare-se. Como um soldado se prepara para a guerra, você se prepara. O soldado não pode ficar preocupado com outras coisas que não o interesse da missão, o interesse do seu general, do seu comando. Ele precisa estar preocupado com aquilo que diz o seu comandante, com o objetivo pelo qual ele foi alistado. Ele não pode ficar pensando em si mesmo. Ele não pode ficar perdendo tempo. Ele precisa se preparar para a guerra. E ponto. Aí o apóstolo, como um soldado faça isso? Depois ele lembra do atleta. Ele fala que o atleta precisa observar as regras do jogo, né? Ele fala, o atleta não vai ganhar, né? Como é que ele diz aqui? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Quais são as regras do jogo da vida, irmãos? Dessa corrida. A gente precisa entender bem delas. A gente precisa entender direitinho essas regras. Porque nenhum atleta vai chegar no final da corrida se não entender o regulamento da prova. Não vai dar. E depois ele fala do agricultor, por último. O lavrador que trabalha arduamente, ele deve ser o primeiro a colher os frutos, né? A participar dos frutos da colheita. Ninguém planta à toa, com objetivo. O lavrador, ele planta para usufruir. De forma inteligente, ele sabe que se ele colocar ali, ele vai colher e ele vai usufruir do fruto. Essa palavra de Deus para mim hoje. Se prepare, Marcos. Se prepare você, meu irmão, minha irmã. Se prepare como um soldado faz. Não seja preguiçoso e nem desatento. Não fique perdendo tempo nas coisas que não estão relacionadas ao seu chamado. Esteja também preparado, né, em relação às regras do jogo, onde você vai encontrar onde é que a gente entende a vida. Como é que eu entendo a vida, irmão? Mesmo se eu não buscar na palavra de Deus, nenhuma universidade vai me preparar para a vida. Para essa prova da vida, ninguém me prepara. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa se aprofundar. E essa palavra de Deus para mim é a palavra de Deus para você hoje. E é trabalhar olhando para o fruto, olhando para o resultado. Nesse sentido é pragmatismo, né? Eu vou plantar porque eu sei que eu vou colher.
E a desenvolver, então, esse trabalho consciente, estratégico. Eu não estou plantando à toa. Eu estou plantando para colher. E Paulo olha para Timóteo e fala, eu plantei para colher. Timóteo, agora você plante para colher. E ensine outros que vão plantar para colher também. Esse trabalho não pode ser feito de qualquer jeito. Olhando sempre, sem tirar os olhos do resultado. Sempre, sempre, sempre. Aí, gente, um pouquinho mais na frente, versículo 14 do capítulo 2. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, sem perder tempo. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles está Himeneu e Fileto, e é uma turma, a gente não vai falar deles não. Aqueles gnósticos. Irmãos, é a palavra de Deus para mim. Lembra? Continue a lembrar a todos. Continue a lembrar a todos. Não perca tempo em conversas sobre palavras. Não perca tempo com nada que não seja o Evangelho. Não perde tempo. Pode, não pode, faz, não faz, é, não é. Não perde tempo com isso, não. Olhos fixos no autor e consumador da fé. Olhos fixos no Evangelho. Evite as conversas inúteis, mas procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? É a palavra de Deus para você. Tem um vídeo, né, que se eu soubesse pregar isso hoje, eu tinha trazido um vídeo aqui. Talvez eu traga, né, numa outra ocasião. É um vídeo legal que começa bonito, assim, mostrando a igreja num cruzeiro. Quem já foi em cruzeiro? Eu já fui uma vez num cruzeiro. E você sabe como é bom você entrar num navio daquele. É isso aí, tudo pago, né? Tudo incluído lá. E aí você come à vontade. Você está lá como um rei. É a coisa mais maravilhosa do mundo, e você desfruta, e você fica até cansado de tanta coisa boa. Gente, é muita festa, né? É uma programação, e está todo mundo lá querendo te servir. É vida de rei. É vida de rei, uma semana como um rei. E a gente dentro daquele barco de cruzeiro. A Karen vai para um cruzeiro, né, Karen? Ali atrás. Ela vai para um cruzeiro, ela está feliz da vida. Mas é muito gostoso. Você fica lá como um rei. E começa assim, mostrando a igreja num cruzeiro. Você chega na igreja e você é servido, e Deus é tão bom, e tem tanta coisa boa. E você está feliz ali cantando, né? E aqueles irmãos no navio cantando, a coisa mais linda. De repente, eles colocam um X lá e falam, não, é navio errado. Aí eles mostram aquele navio de guerra, né? E falam, não, a igreja não é isso aí não. Você foi alistado. Nós estamos em guerra. Aí mostra os soldados lá todos tensos, dentro do navio, preocupados com o que vai acontecer. É isso, irmãos. Prepare-se, prepare-se. Essa é a palavra do apóstolo aqui. O apóstolo não deseja dias melhores para Timóteo. Ele fala, Timóteo, se prepara. Mas sabe o quê? A mesma fé que queimou aqui, agora está aí. Então você não vai ter problema não. Você vai enfrentar. Por isso, fortifique-se, fortaleça-se na graça do Senhor. Se prepare como um soldado, como um atleta. Seja atento a tudo que acontece, como a coisa funciona.
Plante como um agricultor faz, porque ele planta não é para perder a semente, é para colher. Então faça tudo isso, Timóteo. E procura apresentar-se sempre como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que não se envergonha, ficha limpa, consciência limpa. Se esforce, seja íntegro, né? Que ninguém tenha nada para dizer de você, seja íntegro. Maneje bem a palavra da verdade. E é isso que importa. É isso que Deus quer de você. Meu irmão, é isso que Ele quer de mim. É isso que Ele quer do pastor Leandro e dos pastores que hoje estão por aí. No capítulo 3, a gente está na metade, mas eu vou correr agora no final. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha, Timóteo, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ele está falando aqui dos irmãos, viu, gente? Dos irmãos. É o que ele diz lá em Coríntios. Ele fala daqueles que se dizem irmãos, mas não são. A gente deve se envolver com as pessoas de fora. A gente deve se afastar daqueles que se dizem, mas não são. Mas nos últimos dias, não vai ser fácil, Timóteo. Não vai ser fácil. Vai ser complicado. Prepare-se. No capítulo 4, irmãos, no finalzinho, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Conforme os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Não suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo a minha partida, o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, como é justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está terminando aqui o que ele tem a dizer para o apóstolo, para Timóteo. Ele faz essa declaração que é tão profunda, irmãos, que a gente não pode ler assim, de forma displicente, não. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebidas, né? Ele lembra lá do templo ou do tabernáculo, do rito, do culto hebraico, quando aquela oferta de bebida era oferecida, que era a última oferta que era oferecida, que era a oferta do aroma, depois do sangue queimado, depois da carne queimada, era colocada no altar a bebida cheirosa. Essa bebida era colocada no altar,
no último momento do culto. E o apóstolo, então, ele lembra disso. A vida dele como um culto. A vida como um culto. Culto a Deus, minha vida. E estou sendo derramado, sabe? Ele lembra daquela cena e ele sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, né? Ele lembra do soldado aqui. Ele fala da corrida também. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aí ele fala, mas não é só para mim não. Não é só para mim não. É a coroa que está preparada para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, palavras do apóstolo, do servo do Senhor, para nós. Palavra para mim, palavra para o pastor Leandro, palavra para todos nós. Logo, logo, né? O apóstolo já foi derramado, né? Isso aqui passou, ele foi morto, decapitado, né? Segundo o que dizem. Alguns dias depois. E aí a gente olha para trás na história e percebe essa fé, essa chama viva que passou para Timóteo. Timóteo procurou alguém e passou. Esse alguém que Timóteo procurou passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. Foi passando e hoje está aí, ó, queimando no teu coração. Passou para os seus pais. Passou para aqueles que te ensinaram. E hoje ela queima em você. E hoje Deus fala com você, o Espírito Santo está te dizendo, não deixe essa chama apagar. Você é responsável de passar para frente. De correr com a tocha. Está na tua mão agora. Vamos fazer isso, irmãos? É o que eu quero fazer também. Eu respondo sim ao Senhor hoje. Eu quero combater o bom combate. Eu quero correr a corrida. Eu quero guardar a fé, a chama. Amém? Vou convidar você a fazer uma oração então agora, né? Vamos clamar a Deus. Coloca a sua vida agora, o seu coração diante do Senhor.